Gente, senta aqui que eu te conto uma história que eu vi de uma amiga, mas é real, como o pão de cada dia daqueles relatos que a gente guarda no peito. Imagina você com 25 anos, trabalhando de auxiliar numa escolinha do interior, limpando o quadro, ajudando com lições, salário apertado, mas vendo o sorriso das crianças como uma pausa no cansaço. A Ana era assim, olhos castanhos, namorando o João há uns 8 meses, aqueles fins de semana com churrasco e planos vagos. Aí, num sábado de manhã, o teste de farmácia dá positivo. Ela mostra para ele com um sorriso nervoso. Ele fica quieto, diz: "Deixa eu pensar." 2 dias depois, chamada no meio da tarde. "Ana, não dá para mim agora, desculpa." Clique. Sem briga, sem grito, só o silêncio que enche a casa vazia. Pensa comigo, gente. Ela olhando para o celular na cozinha, o arroz queimando no fogão. No posto de saúde, sozinha, o médico confirma e ela sai com uma folha de papel e o peito apertado. Volta para o trabalho no dia seguinte, limpa a sala com os olhos vermelhos, as crianças perguntando: "Tia, você tá doente?" Liga para a mãe, chora baixinho no quarto e decide. Continua. Marca o pré-natal, compra fraldas em promoção. O silêncio dele vira rotina, sem mensagens, sem busca. Ela come sozinha na frente da TV, sentindo o bebê mexer e, aos poucos, o pânico vira teimosia. Vamos dar um jeito. O Lucas nasce num hospital público lotado, Ana suando sozinha na maca, a mãe dela do lado apertando a mão. Ele chega chorando alto, olhos escuros como os dela, e por um segundo o mundo para. Os primeiros meses são um caos. Noites acordada com cólicas, trocando fraldas no escuro, correndo para o trabalho com olheiras. Aos 26, ela termina a faculdade à noite, diploma na mão com Lucas dormindo no carrinho. Aos 27, vira professora auxiliar fixa na mesma escolinha. Salário um pouco melhor, mas ainda apertado, então começa a fazer brigadeiros em casa para os aniversários dos vizinhos, embrulhados em saquinhos simples. Aos 28, conhece um cara no ponto de ônibus. Bom rapaz, trabalha em oficina, sai em uns cafés, mas quando ela conta do abandono e do pai ausente, ele some depois de um "vamos devagar". Sem drama, só uma mensagem: "Não rola pra mim." Ana lê no ônibus lotado, guarda o celular e segue. Mais brigadeiros, mais aulas, Lucas crescendo perguntando: "Por que a gente não tem papai como os amigos?" Aos 32, ela explica simples: "Ele foi embora antes de você nascer, mas a gente tem um ao outro." O tempo passa devagar. Aos 35, a escolinha vira escola maior. Ela ganha turma própria. Os brigadeiros viram encomendas semanais para festas locais. Nada de loja chique, só uma geladeira extra na cozinha. Numa limpeza da casa, acha o celular antigo numa gaveta. Uma mensagem dele de semanas após o abandono que ela nunca abriu. "Desculpa, tô mal." Chora na cozinha, o cheiro de brigadeiro queimando, mas apaga e segue. O silêncio dele vira parte do passado, como uma foto velha guardada. Aos 37, a vida de Ana roda no automático. Turma de 20 alunos barulhentos, Lucas na adolescência jogando futebol na rua, encomendas de brigadeiro pagando o material escolar. Namoros? Uns dates ruins no app, um cara que dura 3 meses mas some quando vê a rotina de mãe solo. Ela ri sozinha no espelho. Melhor assim. O fantasma do João aparece em sonhos ruins, mas acorda e faz café forte. Numa reunião de pais da escola, vê um nome na lista de voluntários: João, pai de uma aluna nova. O coração acelera, mas ela respira. Coincidência. Aos 40, no supermercado perto da escola, prateleiras abarrotadas de arroz e óleo, o cheiro de pão quente misturado com desinfetante que dá náusea, ela empurra o carrinho com leite e macarrão para o Lucas, a lista rabiscada na mão. Vira o corredor de enlatados e para seco. Ele, mais pesado, barba por fazer, pegando uma lata de atum como se o tempo não tivesse passado. O carrinho dela trava nas rodas. Uma lata rola devagar no chão e os olhos se cruzam. "Ana." A voz dele sai rouca, baixa, como se o ar tivesse sumido. Caramba, quanto tempo! Ela sente o estômago virar, o coração batendo alto demais, as mãos suando na alça do carrinho. "João", murmura, a voz falhando. "O que você está fazendo aqui?" Ele dá um passo, a lata esquecida na mão. "Eu voltei para a cidade há uns meses.
covarde naquela ligação, Ana. Sumir foi a pior coisa que fiz. Gente passa, carrinhos rangendo, uma senhora olha torto e Ana sente o pânico subir, o mesmo aperto da barriga vazia anos antes. Você sumiu. O Lucas nasceu sem você. Sai. Ana sai tremendo, o carrinho abandonado no meio do corredor do mercado, vai pro carro e fica lá, mãos no volante, choro vindo em golfadas silenciosas, o rádio chiando uma notícia qualquer. Dias depois, uma mensagem chega de um amigo em comum. O João perguntou de você, disse que quer conversar se você quiser, e ela aceita, o dedo hesitando na tela. Encontram num banco do parque, sol de meio-dia queimando, crianças correndo com sorvetes derretendo. Ele fala primeiro, voz baixa, olhos no chão. Você sabia o quanto meu pai ausente me fodeu? Eu te contava nas noites que a gente ficava acordado, como ele sumia e voltava bêbado. Eu não estava preparado para ser pai, Ana, e pensei que sumir de vez era melhor que estar pela metade, machucando o menino como meu pai machucou a mim. Casei, divórcio, terapia aos 35 para entender o buraco que deixei. Eu via suas fotos nas redes, com o menino crescendo, mas o medo me travava. Eu não queria ser o pai ruim que aparece e some de novo. Ana ouve, as lágrimas quentes escorrendo. Você me deixou carregar tudo sozinha, João. O Lucas perguntou por você anos e eu disse que você estava longe trabalhando. Como eu coloco isso nele agora, sem quebrar o que a gente construiu? Ele engole seco, voz quebrando. Eu não espero perdão fácil. Me dá tempo para mostrar que eu mudei. Não pro passado, pro que dá para salvar agora. Meses de cafés amargos, conversas que doem como sal na ferida, noites dela acordada. E se isso quebra o Lucas? Terapia conjunta, devagar, ele aparece nos jogos de futebol do menino, quieto na arquibancada, levando um lanche sem forçar. Depois de mais um mês, Ana decide contar. Num jantar simples em casa, macarrão com salsicha na mesa de plástico, Lucas, de 15 anos, comendo distraído, o João na ponta da mesa, mãos inquietas. Ana respira fundo, voz baixa. Lucas, o tio João, ele é seu pai. Ele foi embora antes de você nascer, mas está aqui agora, tentando entender como voltar. O garfo para no ar. Olhos do menino arregalados, confusos. O mix vem como uma onda. Raiva no peito. Eu vivi a vida inteira sem ele, mamãe. Tinha que dar os presentes de Dia dos Pais pro vovô, porque não tinha um pai. Vendo meus amigos com os pais deles nas festas, nos jogos, e eu sozinho, fingindo que estava tudo bem. E agora ele aparece do nada? Por que não antes? Lágrimas escorrem no rosto dele, voz tremendo entre fúria e um vazio antigo que dói mais, confusão de querer odiar, mas sentir uma saudade que nunca admitiu, medo de rejeitar e ser o ruim da história. Silêncio pesado, o macarrão esfriando, Lucas empurra o prato, olhos marejados. Eu não sei se quero isso, ele me abandonou e não sei se eu quero ele na minha vida agora. João fala devagar, voz rouca. Eu sei, filho, eu errei feio e não dá pra apagar. Mas eu tô aqui pra ouvir o que você sente se quiser. Lucas sai pro quarto, porta batendo e Ana chora quieta na cozinha, o João ao lado, mão no ombro dela pela primeira vez. Aos poucos, a aproximação vem devagar, sem forçar. Uma tarde em casa, Lucas no sofá jogando FIFA no console novo que ganhou no aniversário, João sentado no canto, olhando quieto. Eu tenho o mesmo console em casa, diz ele, voz casual. Lucas pausa o jogo, olha de lado. Sério? Eu nunca ganho desse time. João se aproxima um pouco, aponta na tela. Tenta o passe rasteiro pro canto, funciona sempre contra eles. Lucas tenta, gol e ri baixo. Valeu! Conversas leves viram rotina, dicas de jogo, histórias de futebol antigo, sem pressão, até Lucas perguntar uma noite: por que você sumiu mesmo? O laço cresce assim, gota a gota. Aos poucos, vira algo novo, namoro quieto, ele ajudando nas encomendas de brigadeiro, família improvisada com jantares simples e silêncios que curam. Não é perfeito, tem dias que o passado explode em discussão, lágrimas no travesseiro, mas o amor é real, construído dia a dia, como uma ferida que fecha devagar. Pare um segundo. O reencontro de Ana foi lata rolando, lágrimas no parque, o garfo parando no jantar e dicas de jogo no sofá que viram laços.
Na dor, raiva, vazio, medo, veio a chance de reconstruir gota a gota. Se isso te tocou, deixa o like e compartilha. Se inscreva e ativa o sininho. Toda semana, histórias reais que acendem. Até o próximo vídeo!